dia. Está no ar mais um programa TV Secor, que você assiste todas as manhãs no canal 3 da NET, canal 22 da Cabo Net, canal 8 da Vivo Fibra, ou em www.secor.org.br ou www.tvosasco.com.br. Bom, hoje era para a gente estar com Isaías, o Zazá. Acho que foi anunciado nas nossas redes sociais que ele estaria aqui conosco, mas ele teve um probleminha, não pôde vir. Então, hoje a gente está com o Tafarel, que é o coordenador da CUT Osasco e diretor dos sindicatos bancários. Veio aqui para a gente conversar um pouco sobre o movimento sindical, sobre a greve, um pouquinho sobre política. E também com a Arruda, que está sempre aqui conosco, que é do Secor. Então, eu vou começar dando bom dia para o Tafarel. Bom dia, Tafarel. Bom dia ao comerciário, que sempre assiste até o TV Secor, né? E mais uma vez agradeço aqui o convite e também ao Arruda aqui, o grande parceiro, sempre me convida para estar contribuindo com os comerciários de Osasco e região e com a população em geral também, né? Bom dia, Arruda. Bom dia, companheira Soraya, bom dia, companheiro Tafarel, bom dia, comerciário e comerciária. Só dizer, comerciários que trabalham no ramo de alimentos, ou seja, supermercado, a convenção não foi fechada, assim como a vaga não foi fechada ainda, por qualquer motivo, né? Mas vamos ficar no aguardo. Se for o caso, a gente pode fazer até algumas mobilizações devido a esse retardo do sindicato patronal, ou seja, do pessoal que comanda a 5 vagas. Bom, em primeiro lugar, Tafarel, eu quero te agradecer por ter comparecido aqui para falar conosco. Infelizmente, o Zazá não pôde comparecer, mas em breve ele vai estar aqui com a gente, conversando, falando sobre o trabalho dele, que é fantástico. E o que está mais em voga aí no sindicato dos bancários é a greve, que já dura quanto tempo? 28 dias. Puxa Chegamos vida. hoje a 28 dias. E por que tanto tempo? Por que esse impasse? Então, Soraya, comerciários e Arruda, a nossa greve ela surgiu a partir do momento que os bancos não quiseram mais negociar, né? Se você pegar o primeiro semestre de 2016, os 5 maiores bancos lucraram 30 bilhões de reais. Bilhões, né? E nós contra-argumentamos que era importante o bancário ter a reposição da inflação. Se nós pegarmos todas as demais categorias, vigilantes, comerciários, condutores de ônibus, pessoal do asseio, conservação e limpeza, bombeiro civil, tiveram a reposição da inflação. E nós discutimos com o banco a reposição da inflação e algum ganho real. Porque durante 12 anos, Soraya e Arruda, nós tivemos aumento real de salário, né? Infelizmente, esse ano, né, a primeira greve do governo golpista do Temer, o Temer resolveu engrossar com a Caixa e Banco do Brasil. Porque os bancários, eles faziam a mesa única. O que é mesa única? É Banco do Brasil, Caixa e os bancos privados. E agora o Temer, ele, né, quer mostrar austeridade e não tá negociando. Houve uma primeira proposta de 6%, aumentaram para 6,5%, e a última proposta que os bancos fizeram foi de 7% de reajuste, mais um abono, né, de R$ 3.300, só que não discute PLR, não discute nada. Então, nossa greve foi startada dia 6 de setembro e hoje completam 28 dias da greve dos bancários. Mas eles são intransigentes assim mesmo? Mesmo com esse lucro absurdo, exorbitante, eles alegam que não temos recursos para dar aumento? Essa é a alegação? Essa é a sacada que a gente tenta dialogar com os bancos, né? Porque é importante que o bancário se sinta valorizado. Quem construiu esses 30 bilhões de reais? É o trabalhador bancário. E o banco ele tem que valorizar, de fato, quem construiu esse lucro. E os bancos, infelizmente, eles não querem valorizar quem de fato deveria, que é o bancário. E o fator novo, Soraya, é que o Temer, né, ele negocia pela Caixa Econômica, não o Temer, mas bancos federais, Caixa Econômica e Banco do Brasil, a discussão é feita via governo federal. E a primeira categoria, né, que está em luta no governo do Michel Temer, né, depois que houve impeachment da Dilma. Então o Temer está apertando muito, não quer negociar, e aí se tornou um impasse, né? E hoje temos uma assembleia do sindicato para avaliar os rumos da greve, avaliar a campanha salarial e como que a gente vai dar os próximos passos, né? E eles estão, assim, eles estão aceitando conversar ou eles não estão aceitando nem... Eles fecharam a negociação? Então, depois de 15 dias, eles resolveram conversar. Resolveram dialogar um pouco com a gente, mas assim, aumentaram a proposta de R$ 3.300 de abono para 13,5. Mas os banqueiros, de fato, não querem conversar. E ele deu um recado claro, né? Porque um novo governo, um novo momento, uma nova conjuntura, então não querem negociar. E o bancário merece, né? Que é o grande construtor do lucro bilionário dos bancos, né? Até porque o bancário ele é pressionado constantemente, tem que bater metas, enfim, ele sofre uma pressão contínua, né? Você tem uma ideia, Soraya e Arruda? Os bancários têm que, no mínimo, abrir conta corrente por dia,
tem que investir em algum tipo de investimento, tem que contratar, tem que vender um cartão de crédito, um plano de previdência para os clientes. E os clientes que são os usuários do banco, eles sabem que além de pagar altas tarifas, ele é obrigado a contratar algum serviço. E o bancário é obrigado. E as metas são metas abusivas. Inclusive, eu não tenho os números para passar para vocês, mas o que tem de bancário ficando doente, utilizando remédios controlados, tipo diazepam, clonazepam, é muito alto na categoria bancária, devido à questão da pressão, né? Da pressão. Fora as lesões por esforços repetitivos e etc. Outras doenças profissionais que vocês passam, não é Sem verdade? dúvida. Inclusive, assim, não é só bancário. Eu dialogava um pouco com a Ruda, né, Ruda? Tem muito também no setor comerciário, né? Tem muito vendedor, que acho que é a questão da pressão das metas, né, Ruda? É muito complicado isso, né? Às vezes o trabalhador, além de cumprir o horário dele, ele fica obrigado, né, a cumprir uma meta que às vezes é irreal, viu, Soraya e Ruda? Às vezes o banco passa uma meta que o bancário... Eu diria que na maioria das vezes é irreal, né? Na maioria das vezes. Porque, assim, o que já aconteceu, acho que com cada um, você vai pedir um empréstimo no banco, eles te empurram um outro produto. Não é o funcionário que está querendo te empurrar um produto, ele é obrigado. Ele tem que cumprir aquela meta, ele tem que bater uma meta de vender uma capitalização, de um seguro, e aí ele configura a venda casada, etc. A gente sabe que não é o funcionário coitado, muitas vezes ele está constrangido de fazer aquilo, mas ele faz por quê? Porque o gerente, o chefe, enfim, o superior dele está pressionando, praticando assédio moral, que é outro problema sério da categoria de vocês, né? E de muitas. E constrange, né, Arruda? Eu acho que nos comerciais acontece muito também o assédio moral, né? Na realidade, o assédio moral é constante, né? Eu acho que em todo segmento da sociedade existe esse mal profissional que não dá valor aos seus funcionários, né? E na nossa categoria não é diferente, né? Assédio moral por parte do dono da empresa, por parte de gerente mal treinado. Isso aí, cada dia que passa, vai deixando o trabalhador mais debilitado, ou seja, mais constrangido, sem motivação para trabalhar, né? E a gente tem que acabar. Não é só o assédio moral, às vezes o assédio sexual, o danos morais, que é outra prática no dia a dia, não só nos comerciários, como em outros segmentos, entendeu? Inclusive, a questão do assédio moral é tão sério que chega a afetar a família, né? Chega a afetar a família. Nós, os bancários, nós temos casos de alguns bancários que nós acompanhamos, Soraya, que além de ele estar em tratamento, ele tem um complicador que é a família. Às vezes ele transfere o problema para a família. E aí é um problema social, né? E que os bancos não olham por isso. Por exemplo, se a pessoa desenvolve síndrome do pânico, por exemplo, ele já não sai mais sozinho de casa. Aí ele tem que chamar o pai, ou a mãe, ou o filho, enfim, para levar para o serviço, para trazer. Enfim, acaba envolvendo todo mundo, né? E fora o tratamento, fora os remédios, fora o acompanhamento, enfim. É um transtorno grande e que em tempos de crise se acentua, porque a pessoa tem medo de perder o emprego, de deixar a família, o pai de família deixar a família desamparada, e o chefe, sabendo disso, piora a situação, vamos dizer assim. Bom. E eu estava conversando com outro entrevistado em outro programa, ele disse que o único setor que lucra mais que os bancos são os pedágios, em São Paulo. E como é que você explicaria, Tafarel, um setor que é o que mais lucra na sociedade, dificultar tanto assim a negociação? Olha só, Soraya, para você ter uma ideia, quando implementaram o Rodoanel e veio a proposta, né, de pedagiamento do Rodoanel, eu fui convidado para coordenar um movimento no meio sindical contra os pedágios no Rodoanel. E naquela época nós chegamos a fazer uma atividade de nós pagarmos o pedágio com moedas de 1 centavo, né? É a parte mais rica. Participou, né? E foi um momento legal, porque assim, nós criamos um fato, porque assim, nós chegamos a chamar a atenção da sociedade sobre a questão do pedágio. E o pedágio ali, o dinheiro é à vista, né? O pedágio, o dinheiro está ali, né? O ruim é isso, a forma como é feita a concessão, né? E sem dizer que banco é uma concessão do governo, né? Infelizmente, os banqueiros, de fato, não querem negociar. E é um setor que lucra muito, não só bancário, mas a área de pedágios também, né? Inclusive, na época, eu havia feito uma brincadeira, né? Que eu queria administrar uma cabine de pedágio, mais nada. Uma única, né? Em São Paulo é uma boa fonte, né? Porque, puxa... E tem muitas em São Paulo, né? Digamos, acho que é o estado onde mais tem, né? Quase mais de 170 praças de pedágio só em São Paulo. Meu Deus. Bom, Tafarel, como nós estamos ao vivo,
Já tem gente mandando pergunta aqui já, e mudando um pouco de assunto. O Fabrício, que está nos acompanhando em casa, ele quer saber a sua opinião sobre a nova composição política. Tivemos eleições ontem, a gente ainda está analisando aí no calor dos números. Sim. Queria que você desse um panorama aqui de Osasco e talvez um segundo bloco sobre as outras cidades da região. Bom, primeiro foi uma eleição atípica, né? Foi uma eleição fora dos trâmites legais, não houve financiamento privado de campanha, né? Os empresários não puderam investir, então nós tivemos muitas campanhas desidratadas financeiramente. Aqui em Osasco foi um fato novo, o ex-prefeito Celso Giglo, na disputa, ele ficou impedido de disputar, né? Os votos dele estão lá, teve mais de 71 mil votos, só que ele está guardado lá, aguardando o julgamento do, se eu não me engano, deve ter recorrido ao TSE. Em Osasco, vamos haver um segundo turno entre o Rogério Lins, que é um menino novo na política, e o atual prefeito Jorge Lapas, né? Elegemos uma Câmara, uma Câmara que, é isso que você falou, Sônia, é uma Câmara que precisa ser analisada de fato, né? Que existe algumas representações de alguns setores, né? Mas foi uma eleição atípica na região inteira. Por exemplo, Carapicuíba foi definida no primeiro turno, Taboão da Serra também definida no primeiro turno, Barueri, a cidade onde o Furlan sempre dominou, né? Também ganhou por lá. Quinto mandato, né? Quinto mandato. E é importante porque, assim, em São Paulo houve uma renovação com o Dória. O Dória, ele pregou como um gestor. Só que na política não adianta você ser só gestor, você tem que ser um pouco político, tem que entender dos anseios do povo. É uma novidade que nós vamos aguardar, né? Ele vai ter que provar que o sistema de gestão dele é eficiente ou não. Sem dúvida, veremos. Sem dúvida. E no restante da região tivemos em Jandira, né? A eleição de um empresário também, Paulo Baruffi. Em Itapevi elegeu um deputado estadual, se não me engano, o Igor. Taboão da Serra, Fernando Fernandes. Em Budas Artes, Ney Santos. Itapecerica da Serra volta a administrar o Jorge Costa. Em Bugaçu, é uma mulher, né? Acho que é a única mulher candidata a prefeita. Em Cajamar também, Paula Ribas foi reeleita. Em Juquitiba e São Lourenço da Serra, tivemos aí mudanças também no quadro. É um quadro, Soraya e Arruda, que nós vamos ter que parar um pouco para analisar, ver de fato como que vai se movimentar, né, as categorias. Do lado dos trabalhadores, elegemos uma trabalhadora, que é a Rosângela Santos, lá na cidade de Budas Artes, elegeu pelo Partido dos Trabalhadores, vereadora, a mais votada da cidade. Em Imbu, eu diria que teve uma... Foi diferente, digamos assim, o resultado por lá, porque o deputado... Geraldo Cruz. Geraldo não... O Geraldo está com um complicador na justiça, né? Recorreu, houve a votação dele, e agora está aguardando o julgamento, que ele, agora, pela nova regra, precisa ser julgado rápido, né? E o prefeito estava apoiando... Lá deu uma confusão, digamos assim, lá, né? Um fato estranho, porque assim... O prefeito saiu do PT, aí apoiou outra pessoa. Ele disse que, né, apoiou o Ney Santos, que se elegeu prefeito, mas também apoiava o Geraldo Cruz. Ali, infelizmente, uma briga política da tendência, né, dentro do PT, ocasionou que o PT passe não mais a administrar o município. E lá administrou por 16 anos, né? 16 anos. Porque teve o Geraldo, depois teve o Chico Brito. O Chico Brito, até ele sair do partido, na mesma época que o Jorge Lapa também saiu. Essas configurações nós vamos analisar conforme mais alguns dias, né, para frente. A eleição foi ontem, só que foi uma eleição atípica, fora dos trâmites normais da política. No meu entender, uma eleição estava muito suja, Soraya e Arruda. Quando eu fui votar, eu levei meu filho para votar. Meu filho falou, nossa, papai, como os políticos sujam a rua, né? Acho que foi uma eleição muito ruim, muito papel na rua, cabo eleitoral, né? Então, as pessoas, inclusive, fica um recado aqui para o comerciário, as pessoas têm que se convencer do candidato, né? Não votar naquele cara que joga o papel no chão nem nada, né? E eu diria até que assim, Tafarel, de uns, sei lá, 10 anos para cá, até que melhorou, mas precisa melhorar mais. Precisa melhorar mais. A lei eleitoral vem se modernizando, mas ela precisa se aprimorar mais ainda. Sim. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho, porque a gente vai entrar num intervalinho agora e a gente volta daqui a pouco, falar mais sobre política, porque esse assunto ainda vai render bastante, tá bom? Até daqui a pouquinho. Voltamos com o nosso programa e, Arruda, tem um recadinho que você queria dar? Sim, companheira Soraya, companheiro Tafarel, agradecer às empresas que mandaram os seus trabalhadores, agradecer os funcionários que vieram também de livre e espontânea vontade, às vezes até sem chegar um convite até ele, participaram agora de sexta-feira passada do nosso Exate 2016, tá? Cujo qual o companheiro Tafarel estava lá, a companheira Tamires estava lá, e foi uma coisa muito bacana, né? Agradecer a Nova Onda por ter comparecido também, e agradecer o TV Secó,
em nome da TV Osasco, tá, que também estiveram presentes. E lembrar lembrar aqui de uma situação que dizer que o setembro foi vermelho, né, mas o outubro é rosa. Não esqueça de fazer a sua prevenção, que o outubro rosa é voltado para o câncer de mama da mulher, né? E também o câncer de mama do homem. O homem pensa que não tem câncer de mama, mas ele tem. Então, vamos procurar se prevenir, porque a saúde é em primeiro lugar. Muito bem, Arruda. E você queria falar, Tafarel, sobre os 40 anos, né, do nosso sindicato? Inclusive, é o maior sindicato da CUT da região, né? Esse ano o Secor completa 40 anos. Eu soube, através da direção do Secor, que está sendo programada uma grande atividade e merece ser celebrado, porque esse sindicato tem um histórico de lutas, tem um histórico de conquistas. É um sindicato que fez diferença aqui na nossa região, participou dos atos contra o pedagiamento no Rodoanel, contra a instalação dos presídios aqui em Osasco, né, que teve uma grande movimentação, principalmente na área da saúde, né, Arruda? Sempre tivemos grandes embates aí nos prefeitos que, enfim, dificultava na questão da saúde. Então tem que parabenizar o TV Secor, parabenizar a direção dos sindicatos comerciários. Por 40 anos não é qualquer sindicato que chega com a história que tem nos 40 anos. Né? E eu gosto sempre de frisar que a base aqui em Osasco cresceu tanto que, em termos de base, só perde para São Paulo. Só perde para São Paulo. Né? Então a base dos comerciários em Osasco é gigante, né? Sem dizer muito representativo o sindicato. Sem dizer que eu soube de algumas histórias, né, Ruda, que o Secor inova. O Secor tem um trailer que eu até então não havia conhecido. O trailer ele se desloca pelas cidades. Agora vai ter o ônibus Secor, que o Neto me falou que é uma coisa fantástica, né? Um equipamento, né, Ruda? Ele vai se deslocar pelas cidades para atender o comerciário. Isso é coisa fantástica. São poucos sindicatos que conseguem chegar a 40 anos com o histórico que tem os sindicatos comerciários. E eu quero parabenizar a diretoria do Secor por essa garra, pela vontade de fazer algo pelo trabalhador. Bom, dizer, Soraya, desculpa, sim, claro. Que o tema do Secor 40 anos é o sonho não envelhece, né? E como o companheiro Tafarel falou, só chegamos onde chegamos porque um dia sonhamos, né? Certo? A realidade está bem viva. Bom, vamos voltar a falar de política um pouquinho. Uma coisa que me surpreendeu, Tafarel, é que, assim, tem algumas candidaturas ainda que vão ser julgadas, mas até o momento não temos vereador do PT, né, em Osasco. Infelizmente, o PT tinha 3 vagas, não atingiu o quociente eleitoral. E assim, o PT é o único partido que tem 2 candidatos sob júdice, que é a professora Mazé e o Aloísio Pinheiro. Então, assim, sendo julgados, se os votos deles forem válidos, eu creio que o PT consegue eleger um vereador, que é o Valdir Roque, né? Infelizmente, uma cidade histórica do porte que é Osasco, né? É por isso que eu estou falando, tem que saber entender um pouco mais do que aconteceu na eleição, porque Osasco nunca ficou sem um vereador do PT. Houve essas mudanças, né, por parte do governo, que foi eleito em 2012, o próprio Lapa saiu do partido, enfim, está em outro partido, saíram muitos, né, militantes do PT. Então, assim, infelizmente, o PT, na cidade histórica como Osasco, não vai ter uma representação na Câmara, infelizmente, né? A gente precisa estudar os porquês, né? Sim. Disso tudo e ver que reflexo que isso vai ter na cidade. E em Itapevi também, todo mundo achava, a maioria, pelo menos, achava que a doutora Ruth ia... A Ruth também, é o mesmo sistema, né? A Ruth teve um momento dela, foi eleita pelo PPS, né, prefeita, migrou, veio do PPS para o PT, foi reeleita prefeita pelo PT. A maior porcentagem de uma reeleição foi a dela. Infelizmente, a Ruth tentou seguir outros caminhos, né? Ela pegou e fez o sucessor, que foi o Jaci. O Jaci. Isso. Então, e aí houve um atrito dentro do PT que ela resolveu por bem sair. Foi para o PTB, e, infelizmente, alguns petistas, Soraya Arruda, dizem que é a praga do PT, né? Sai do PT não se elege. Aconteceu isso com o Luiz Erundina, com a Luiz Helena, agora com a Marta Suplicy, 10%, né? Então, assim, é muito ruim. E o PT, Soraya Arruda, criou grandes líderes, né, sindicais e grandes líderes partidários, né? Que nós falamos, administrar São Paulo, no tempo da Marta, ela teve a coragem, né, de enfrentar algumas coisas. O Haddad também teve algumas coragens. Tem que ver se com esse Dória vai ser a mesma coisa. Mas essa eleição é um pouco precipitado, né? Aconteceu na data de ontem. Então, nos próximos dias teremos uma definição do que aconteceu de fato nas eleições, né? Tem que ser estudado, né? Eu ouvi alguns comentários, as pessoas dizendo que
o Haddad, embora não tenha saído do partido, ele era uma pessoa mais descolada, vamos dizer assim, da imagem do partido. Sim. E que ele era o mais não petista dentro do PT. Não sei se você ouviu algum... Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É sim, Soraya, eu estou no PT também, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores aqui de Osasco. Eu acho que o PT passa por um momento de transformação. Primeiro que os líderes do PT, alguns líderes envelheceram, não tem mais o mesmo pique que tinha antes. O PT precisa recriar um corpo jovem para ele. Por exemplo, tem partidos políticos que trouxeram a juventude de volta. Então, o quadro político hoje do PT está um quadro cansado, um quadro que precisa renovar, inclusive nas ideias, né? Precisa renovar e dar uma nova dinâmica. Da forma como está difícil, o próprio ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, ele pregou a refundação do PT. Naquele momento da crise do mensalão, algumas pessoas criticaram ele, mas é um momento que o PT precisa se repensar. Porque, assim, no momento que está o ataque que o PT sofreu por parte do mensalão, do petrolão, de toda a mídia, chegou a um resultado como esse. Aqui na região nós tínhamos 22 vereadores, nessa troca partidária baixou para 11 e elegemos somente 5 vereadores. Um na cidade de Carapicuíba, que é a professora Cida, o Cicinho lá de Pirapora e 3 vereadores em Budas Artes. O restante não elegemos representação nenhuma na região. Então o PT precisa se repensar, tanto o quadro nacional quanto o quadro estadual, que o prefeito, né, o Emílio, a presidente estadual, precisa repensar um pouco as práticas, a forma de fazer política para não perder mais, né? Até porque tem quadros bons ainda dentro do partido, mas que sofrem, digamos, um preconceito, vamos chamar assim. Sim. Mesmo sendo um quadro bom, sofre preconceito por malfeitos, digamos assim, de outros. Então, mas assim, esses malfeitos, tudo tem um projeto político, né? Alguns erros não justificam outros, né? Por isso que eu falo para vocês, aqui em Osasco tivemos o caso de João Paulo Cunha, né? Que foi processado, condenado pela mensalão, cumpriu a pena dele, mas assim, acho que são coisas do passado. O PT precisa inovar um pouco mais, trazer um pouco mais a juventude para dentro do partido e precisa pensar ideias novas, da forma como está, com os atuais líderes, acho que não avança muito, porque é muito preso, né? E aqui fazer uma saudação, se vocês me permitem, ao Pracidelli, que foi um verdadeiro corajoso, né? Abraçou a campanha do PT, foi para a rua, foi uma campanha difícil, eu acompanhei algumas agendas e foi difícil, mas conquistou aí seus 7%, né? Eu já participei de campanhas no PT e eu sei que é bem difícil, é bem complicado, mas assim, tem as suas ideias, você tem que defendê-las, né? Claro. O que eu Pode tenho continuar. dito, Soraya, é assim, toda eleição, inclusive nós defendemos, pelo menos a prática que o PT usa, assim, é uma verdadeira luta de classes. É a luta dos que têm o meio de produção e daqueles que fazem a produção. Essa luta de classe ficou clara agora. A população elegeu empresário em São Paulo, Dória é empresário. Aqui em Osasco nós temos o Lapas e temos o Rogério Lins no segundo turno. A população vai ter que pensar o que quer para si. Por exemplo, os trabalhadores ficaram sem representação na Câmara. Não tem um sindicalista, pelo menos que eu estudei até agora, ou alguém ligado ao movimento sindical que seja vereador para defender as ideias. Então, essa luta de classe é delicada, né? É quem tem dinheiro e quem faz a produção, né? Essa campanha deixou claro que a população optou pelos que são empresários. Vamos ver se eles vão se dar bem na política, né? Será que a população está carente está querendo experimentar essa coisa de gestão, essa coisa de administração empresarial para a cidade? Será que dá certo? Nós temos aí, elegemos alguns empresários, né? Eu citei o caso de Jandira, né? Elegeu empresário, São Paulo elegeu empresário, várias outras cidades. Vamos ver se eles vão utilizar essa mesma prática de gestão no órgão público, que é muito diferente, tem que ser muito bem separada a questão política da questão empresarial. A empresa, elas têm algumas ferramentas de gestão que nunca serão utilizadas na área pública, nunca. Até porque tem a questão da estabilidade do funcionário, que na iniciativa privada não temos, né? O sistema de incentivo é outro, enfim, tem uma série de peculiaridades da administração pública que a privada não tem, enfim. Vamos ver aqui. E você, o que você acha, Arruda, sobre essa opção, digamos assim, que a população está mostrando? Ou você acha que é muito cedo ainda para a gente avaliar? Desde o princípio, eu já falava que a gente ia ter bastante surpresa, né? E a surpresa são essas que nós acabamos de ver, que é o empresário sendo eleito, né? Logicamente, esperamos aí que eles ponham a mão na consciência, se conscientizem que o trabalhador é justamente a máquina do país, não é o empresário que é a máquina do país. A máquina do país é os nossos trabalhadores, né? Jamais uma mercadoria vai sair das suas gôndolas se não tiver a mão do trabalhador. O que a gente espera é que esse pessoal, por mais que tenha nascido em berço de ouro, se conscientize que o trabalhador é a peça fundamental, né? É uma pedra preciosa
alguns dele ainda bruta, mas se lapidar e vai dar um bom fruto, né? E vai ser um bom funcionário para aquela empresa. Vai trazer ideias para que a empresa cada vez mais cresça. Mas, gente, os Estados Unidos está praticamente, está quase para eleger um empresário também. Você acha que não é uma tendência mundial? Então, é uma coisa que nós temos que avaliar, né? O mundo está transformando, a política mundial está sendo transformada, né? Parar para analisar se de fato é isso que querem, né? E o empresário dos Estados Unidos, o Donald Trump, é uma coisa delicada, né? É um empresário bem-sucedido, sim, ninguém nega, mas ele tem umas ideias contundentes, para dizer o mínimo, né? Eu não vou aqui qualificar, mas ele é contra muçulmanos, ele é contra latinos, ele é contra imigrantes, ele tem opiniões assim muito contundentes, vou repetir a palavra, mas é um empresário bem-sucedido e o povo americano está dividido. Então, será que é uma nova conjuntura mundial? O mundo passou por uma crise recente, está passando por uma crise recente? O que o comerciário, o que o telespectador tem que ficar ciente que assim, a luta de classe existe e sempre vai existir. Por exemplo, no Brasil, o Michel Temer quer fazer a reforma da Previdência. Se o Michel utilizasse isso na propaganda eleitoral dele, não seria eleito presidente. E há uma mudança grande, brusca no meio da Previdência. E nós temos aí tendências de que a Previdência não está quebrada. Então, assim, o Michel Temer, eu acho que pela idade dele, ele não deve disputar a reeleição, então vai fazer todas as coisas ruins agora. É isso que o comerciário tem que ficar atento, em quem você votou. Em quem você vai votar para o segundo turno aqui em Osasco. Das 4 cidades, Barueri, Carapicuíba, Taboão, Serra e Osasco, só Osasco vai ter segundo turno. Então tem que optar por um nome que agregue aos valores dos trabalhadores, né, Soraya? Não adianta votar por votar, porque o cara é prefeito, eu vou votar, porque o outro é mais bonito, eu vou votar. Tem que votar consciente, tem que votar ciente daquilo que ele vai estar elegendo pelos próximos 4 anos, né? Infelizmente, assim. Mas existe a coisa da divulgação da campanha, da divulgação da pesquisa, as pessoas ainda votam em quem vai ganhar, ainda tem aquela coisa do voto útil ou voto não útil, enfim. A educação eleitoral, vamos chamar assim, ainda precisa mudar muito. Mudar, amadurecer, a população ainda esquece quem votou, enfim, é uma questão complicada. Mas, bom, a gente está chegando ao fim já do nosso programa. Tafarel, eu quero agradecer muito por você ter participado aqui, vindo participar no lugar do nosso querido Zazá, que a gente espera em breve que ele esteja aqui com a gente para falar dos projetos dele, mas quero agradecer muito porque você estava muito bem informado sobre as eleições, a gente não podia deixar passar essa oportunidade. E Arruda, quero agradecer vocês também por ter. Quer deixar o seu... Só queria agradecer, dar um bom dia aos comerciários e pedir aos comerciários que se agreguem mais, cada vez mais, participem da vida sindical, do seu sindicato é importante. Arruda, se quiser dar o seu tchauzinho. Agradecer a companhia do companheiro Tafarel, agradecer pelo convite, né, que veio numa hora bem legal, né, que foi, terminou as eleições, já tem uma pessoa que realmente entende muito da política, né, então agradecer o comerciária e dizer que qualquer problema, qualquer situação, qualquer assédio moral que ele esteja passando na sua empresa, nos procure. Não guarde o problema para você. Se você não correr atrás dos seus direitos, quem vai correr? Não é isso, comerciário? Então, nos procure, que a gente está lá para te dar um apoio e para te fazer o que puder para que a sua vida e a vida dos seus familiares fique legal. Tchau, tchau, gente. Até segunda que vem.